Convidamos agora a professora Silvana Vidotti. Ela é licenciada em matemática pela Unesp, especialista em ciência da computação e mestre em ciências na área de concentração, ciência da computação e matemática computacional pela USP, doutora em educação pela Unesp, docente do departamento do programa de pós-graduação em ciência da informação da Unesp. Atualmente atua como coordenadora da Coordenadoria de Tecnologias Aplicadas, COTEA, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IPICT, unidade de pesquisa do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação do MCTI. Líder do grupo de pesquisa Novas Tecnologias em Informação e Laboratório de Informação para a Sustentabilidade, pesquisadora da área de Ciência da Informação com ênfase em Tecnologia da Informação e Comunicação e em Arquitetura da Informação Digital, Arquitetura de Dados, Ecologias Informacionais Complexas, Ecologias de Dados Complexas, Encontrabilidade da Informação, Acessibilidade e Usabilidade. Seja muito bem-vinda, professora, eu lhe passo a palavra agora. Muito obrigada, Juliana. Bom dia, né, a todos. Eu quero agradecer o convite que eu recebi para estar aqui com vocês, dialogando sobre etiquetas para representação no local context. E é um momento de falar sobre essa representação, mas também falar sobre a soberania de dados indígenas. Então, obrigada à comissão organizadora, a professora Virginia Bentes, parceira de longa data aí de pesquisa, obrigada por este convite. Então, o convite que me foi feito foi para falar da aplicação dessas etiquetas local context na representação da informação. Então, o que é a local context? A Local Context é uma iniciativa comunitária que foi fundada em 2010, que faz parcerias, né, com comunidades indígenas, organizações, provedores de infraestrutura de informação, universidades e associações acadêmicas para mudar fundamentalmente a forma como o patrimônio cultural indígena, os dados biológicos e genômicos são gerenciados. Então, ela se apresenta, né, com uma instituição, uma iniciativa, com diferentes parcerias para que a gente possa representar de modo adequado, né, toda a produção de povos indígenas. Então, de onde sai isso? Por que fazer, né, essa estrutura, apresentar uma estrutura para trabalhar o patrimônio cultural indígena, os dados biológicos, genômicos ligados aos povos indígenas? Bom, em 2007, a Organização das Nações Unidas desenvolveu a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas como forma de estabelecer um padrão mínimo para proteger os direitos dos povos indígenas. Nessa declaração, está no artigo 18, os povos indígenas, e eu vou trazer, né, a declaração, que eu acho que é importante a gente entender o que está lá escrito, até porque o Brasil, ele é signatário, então ele deveria, né, ou poderia estar atendendo a essa legislação. Tá? No artigo 18 da declaração,
Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de decisões sobre questões que afetem seus direitos por meio de representantes por eles eleitos de acordo com seus próprios procedimentos, assim como de manter e desenvolver suas próprias instituições de tomada de decisões. Mais além, no artigo 31, os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, a semente, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos tradicionais, as artes visuais e interpretativas. Então, vejam, eles têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver o seu patrimônio. Então, nesse sentido, tá, a gente passa a trabalhar, né, o contexto da soberania de dados indígenas. Então, a soberania, né, de dados indígenas vai se referir ao locus adequado de autoridade sobre a gestão de seus dados, sobre, né, dos dados dos povos indígenas, seus territórios e modo de vida. Então, né, se a gente pegar um exemplo, as primeiras expressões de soberania de dados indígenas podem ser vistas nas tradições orais indígenas, que incluem um conjunto complexo de direito e resposta. Então, veja, pelo artigo 31, que eu acabei de citar, né, da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, eles têm o direito de controlar, proteger, né, esse patrimônio. Bom, então, quais são, né, já que a gente fala de governança de dados indígenas, que a declaração vai trazer isso, de soberania de dados indígenas, tá? O que são os dados indígenas? Como é que a comunidade está entendendo como dados indígenas? E aqui eu vou trazer, né, a Aliança Global para isso, a GIDA e outras instituições que estão trabalhando com dados indígenas. Então, dados indígenas, segundo essa citação, segundo essas organizações, são dados, informações e conhecimentos em qualquer formato que impactam os povos, nações e as comunidades indígenas nos níveis coletivo e individual. Dados sobre nossos recursos e ambientes seriam terra, água, geologia, título, ar, solo e outros. Dados sobre nós como indivíduos, seriam dados administrativos, jurídicos, sanitários, social, comercial, né, de empresa, de serviços, e dados sobre nós como nações indígenas, né, sempre ligado a dados indígenas, são informações tradicionais e culturais, arquivos, histórias orais, literatura, saberes ancestrais e de clã, histórias, pertence, enfim, né, todo esse conjunto de tudo que é produzido e está relacionado, né, aos povos indígenas são considerados dados, né, de povos indígenas que devem ser tratados, preservados, né, e lembrando que a declaração diz que quem vai controlar, quem vai manter, vai se manifestar sobre esses dados. E aí, vamos dizer, no contexto de uma divulgação, de uma exposição desses dados, são os povos indígenas. Então, a partir daí, aparecem os princípios QUER. Eles vão aparecer no contexto da soberania de dados indígenas. O que seria isso? Né? Os princípios QUER eles foram inicialmente discutidos em um workshop sobre soberania de dados indígenas que foi realizado em Botsuana em 2018. Então, lembram, lá em 2007 a gente tem a declaração, e aí, passado aí 11 anos, num evento que tinha participação de pesquisadores e profissionais indígenas, um evento coordenado por indígenas, né, foram apresentados e elaborados princípios para a governança de dados indígenas em apoio à inovação,
a governança e autodeterminação entre povos, nações e comunidades indígenas. Bom, isso em 2018. 2019, aí estamos lá, Declaração 2007, 2018, um evento, né? E 2019, então, a gente passa a ter um outro evento, um workshop que tinha, né, como título, teve Direito Internacional, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e sobre Soberania de Dados Indígenas. Esse evento foi realizado na Espanha, né, em julho de 2019. Neste evento foi formalizada, né, a Aliança Global de Dados Indígenas, o GIDA, e foram, digamos, encampados, né, discutidos e absorvido pela comunidade os princípios CARE para a governança de dados indígenas, que foram projetados para orientar a inclusão de povos indígenas na governança de seus dados e no ecossistema de seus dados. Então, a ideia a partir do princípio CARE, a gente trazer orientações e inclusão, né, dos povos indígenas nessa governança de dados no ecossistema de dados indígenas. Então, já que eu falei de CARE, né, o que é o CARE? Tá? CARE é o acrônimo para benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética. Tá? Então, os princípios CARE visam, né, capacitar os povos indígenas, mudando o foco da governança de dados de consulta, porque o que se tem ainda, né, e que se tinha naquele momento, e ainda temos isso, tá, é a governança de dados que eles têm, é só da consulta dos dados que eles têm. Então, mudar esse foco de consulta para relações baseadas em valores que promovam a participação indígena em processos de reutilização de dados, o que vai propiciar resultados mais equitativos, bem como vai preservar relacionamentos construídos na confiança e no respeito. Então, princípios CARE são princípios éticos para que a gente, né, que vai ter a participação de povos indígenas, a inclusão deles na governança, e são princípios que são trazidos, né, para a nossa comunidade não indígena. Eu não sou indígena, não sou da comunidade indígena, enfim, a comunidade de pesquisadores, né, que como trabalhar, né, com elementos éticos a respeito dos dados como um todo, que são trabalhados, coletados, disseminados, processados, com relação aos povos indígenas. Então, como trabalhar com esse respeito, com esses elementos éticos. E aí, de forma rápida, eu trago aqui, né, o que são os princípios que é para a governança de dados indígenas, o que é um benefício coletivo. Então, para o benefício coletivo, a gente tem, digamos, subprincípios, que é para pensar em elementos para desenvolvimento inclusivo e inovação, para melhorar a governança e envolvimento do cidadão e para resultados equitativos. Para a autoridade para controlar, nós vamos ter o reconhecimento de direitos e interesses, dados para a governança e a governança dos seus próprios dados. A responsabilidade para relacionamentos positivos, para expandir a competência e a capacidade, para trabalhar línguas e visões de mundo dos indígenas, e os éticos para minimizar danos e maximizar benefícios, para trabalhar por justiça e para o uso futuro. Então, esses são os princípios para a governança de dados indígenas. É claro que aí, em cada um, a gente tem aí elementos, né, para ser trabalhados, mas eu quis trazer como um ponto, né, de partida para a gente poder chegar no tema que é o porquê de ter rótulos, né, local context, em representação da informação, representação de dados de povos indígenas. Tá? Aliado a esse elemento próximo, tá? Eu quis trazer de forma rápida, né? Estou trazendo para vocês um outro princípio que é fundamental nesse contexto de preservação, né, como um todo, de acesso
a esses dados, que são os princípios FAIR, que vão definir um conjunto de facetas que orientam o tratamento de dados, os metadados, as infraestruturas, de forma a permitir que esses dados possam ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por humanos e máquinas, né? E eles são princípios fundamentais centrados em dados. Então, nós temos, por um lado, no contexto da representação, né, desses objetos, vamos assim dizer, desses dados de povos indígenas, nós temos que pensar, quando nós montarmos os nossos ambientes, né, os ambientes digitais, em princípios FAIR, para que a gente possa permitir que máquinas, né, e humanos localizem, acessem, máquinas interoperem e reusem esses dados representados. Tá? O FAIR ele vai mais no conjunto de faceta que vai fazer o tratamento de dados, metadados e a infraestrutura, enquanto os princípios CARE, que eu falei anteriormente, são centrados em pessoas e propósito, uma vez que auxiliam no tratamento ético, responsável e equitativo de dados que envolvem as comunidades indígenas, ou, se a gente quiser ampliar, as comunidades minoritárias, que possuem autoridade para controlar seus dados em benefício coletivo. Então, aliado a esses dois princípios, tá, a gente passa a ter uma representação, né, da informação, né, uma representação de obras, de objetos, ou, na essência que a gente começou a trabalhar, dos dados, conforme apresentado pelas comunidades que trabalham com elementos para governança de dados indígenas e soberania, né, dos povos indígenas em cima desses dados, tá? A local context, ela vai, né, ela já evoluindo um pouco, ela começou em 2010, né, lembra a Declaração 2007, Local Context como iniciativa começou em 2010, a partir daí a gente passa a ter a comunidade, né, de povos indígenas e não indígenas discutindo a declaração e como fazer o tratamento dos dados, aparecem os princípios CARE, mais recentemente, né, com esse avanço das tecnologias, da disseminação de dados, do reuso de dados, aparecem os princípios FAIR, tá? E a local context, ela vai evoluindo, né, de modo a se, como iniciativa, a se dedicar a trabalhar com essas comunidades, né, indígenas, para superar as práticas coloniais do passado e estabelecer infraestruturas digitais confiáveis e resilientes que apoiem e promovam a soberania de dados indígenas. Então, mais recentemente, ela objetiva devolver a autoridade cultural indígena às coleções passadas e permitir a proveniência adequada para o futuro compartilhado, ético e equitativo do patrimônio cultural, biológico e dos seus recursos genéticos. E a Local Context vai oferecer estratégias digitais para as comunidades indígenas, coleções, instituições de pesquisa e pesquisadores por meio da inovação-chave dos rótulos e avisos do que a gente chama TK, do conhecimento tradicional, e do biocultural, que é o BC. Então, a partir daqui, tá, eu vou mostrar para vocês os rótulos que a Local Context trabalha, né, para permitir, tá, que a partir do momento que uma instituição, uma pessoa, né, ligada a um site, ou mesmo as comunidades indígenas, passem a expor seus objetos em ambientes digitais, que ao expor o objeto ou deixar disponível em ambientes digitais, a comunidade indígena responsável por aqueles objetos, né, por seu patrimônio, possam se manifestar com relação ao uso, né, reuso, desse dado que está sendo exposto em ambiente digital. Então, o TK vai ser o rótulo de conhecimento tradicional. Tá? Os rótulos de conhecimentos tradicionais, eles identificam e esclarecem as regras e responsabilidade específica da comunidade em relação ao acesso e o uso futuro do conhecimento tradicional.
como é que esses rótulos aparecem? Eles aparecem, né, com um símbolo, tá? E esse símbolo, então, vai ser um ícone, né, por rótulo, que vai representar alguma coisa. Vai ter uma descrição do que é uma atribuição, ou uma descrição breve do que é o símbolo, e uma descrição mais detalhada do porquê usar esse símbolo. Então, é sempre assim, o símbolo, né, uma imagem, o rótulo dele e a descrição dele. O que é mais comum para a gente, que a gente vê sempre, são, por exemplo, as licenças Creative Commons, que também trabalham com símbolo, uma descrição, um rótulo para descrever rapidamente e uma descrição mais detalhada de cada um dos elementos que a gente usa em Creative Commons, né, para as produções intelectuais. Então, a gente tem, para o TK, para o conhecimento tradicional, as etiquetas de proveniência ou de procedência, que são etiquetas que identificam o grupo ou subgrupo que é a principal autoridade cultural para o material, né, que está sendo disponibilizado, e ou reconhece outro interesse nos materiais. Então, nós vamos ter no primeiro símbolo, essas setinhas aqui, a atribuição TK, depois esse outro símbolo diz respeito à proveniência, né, do clã, qual é o clã que vem, qual é a família de onde tem essa proveniência, se é de múltiplas comunidades, né? Qual é a voz da comunidade que está sendo tratada e qual é o creative de onde sai, né, esse objeto. Então, esses são 6 elementos de proveniência ou de procedência para o conhecimento tradicional. Em seguida, a gente tem os rótulos de protocolo. Então, lembrando que, além de expor, a gente tem um rótulo de protocolo que vai descrever os protocolos tradicionais associados ao acesso a esse material e convidam os espectadores, os usuários, a respeitar os protocolos da comunidade indígena. Então, um TK, um protocolo que foi verificado pela comunidade, que não foi verificado pela comunidade, um sazonal, um protocolo de acesso, por exemplo, para mulheres, para homens, protocolo restrito, protocolo de culturalmente sensível e um protocolo sagrado ou secreto. Então, depende do objeto, nós vamos rotular o protocolo dele para que esteja associado ao tipo de acesso a esse material. Em seguida, a gente passa a ter o protocolo de permissão, que indica, os protocolos de permissão indicam quais atividades a comunidade aprovou como geralmente aceitáveis, né? Outros usos requerem envolvimento direto com autoridades culturais primárias. Então, por exemplo, esse TK, né, esse conhecimento tradicional vai estar aberto à comercialização, ele não está aberto, ele não pode ser comercializado, ele pode ser utilizado somente por uma comunidade, ele pode ter uma certa divulgação, e se ele está aberto à colaboração. Qualquer outro tipo de permissão, né, vai ter que ser consultada a comunidade responsável por esses objetos, comunidade responsável, comunidade indígena, tá? E aí eles que vão dizer qual outra permissão pode ser dada se não tiver previsto, né, nos rótulos dos conhecimentos tradicionais. Tá? Então, esses são os rótulos que a gente tem para conhecimento tradicionais. Os rótulos bioculturais vão definir, que é o BC, né, vão definir as expectativas da comunidade sobre o uso apropriado de suas coleções e de seus dados bioculturais. Então, da mesma forma que a gente está tratando rótulos para conhecimento tradicional, nós vamos ter para biodiversidade. Então, na procedência, vem o BC em termos de procedência do grupo ou subgrupo, que é a principal autoridade cultural para esse material. Nós vamos ter o BC de procedência, qual é a procedência dele, se ele é de múltiplas comunidades ou se ele está ligado a um determinado clã. Aí, o protocolo. Nós vamos ter para a biodiversidade, se é um consentimento que foi verificado pela comunidade ou se ele não foi verificado pela comunidade, e de permissão, se ele pode ser usado
para pesquisa, o uso de pesquisa, se ele está aberto à colaboração, se está aberto à comercialização, se ele só pode ser divulgado, ou se ele não é comercial, né? Comercial, não comercial, se ele está aberto à colaboração, apenas divulgação, ou se ele pode ser usado para pesquisa. Então, essas são as permissões, né, que vão indicar quais atividades a comunidade aprovou como geralmente aceitável para aquele dado que está sendo exposto. Tá? E aí, voltando, né, no título que a professora Virginia Bentes, né, pediu para que eu falasse, da aplicação dessas etiquetas, então, vamos lá. Uma coisa nós temos uma declaração, e ela vai, nessa declaração, falar da soberania dos povos indígenas, da governança de seus dados, né? Aí depois aparece uma iniciativa, que é a Local Context, para trazer como é que, a partir daí, a gente vai dar voz à comunidade, né, indígena, preparar e dar voz à comunidade indígena para que ela possa, em seus rótulos, fazer entre aspas, a autorização de acesso, de protocolo, né, de uso desses dados, né? Aí vem os princípios CARE, que diz, olha, a hora que a gente for lá coletar dado, trabalhar com esses dados, a gente tem que ter os elementos éticos envolvidos nessa coleta, nesse tratamento desses dados. E com princípios FAIR, a gente vem trazer elementos de representação que vão permitir que esses objetos eles possam ser localizáveis, possam estar acessíveis, possam ser interoperáveis, eles possam ser reutilizados. Então, tudo isso é essa evolução, né, para que a gente possa, além de incluir a comunidade indígena, né, e levar e trabalhar a comunidade indígena na parte de governança e da soberania de seus dados, tá? A gente, então, passa, nesse processo todo evolutivo, a ter ambientes informacionais digitais que vão ter objetos, vou assim dizer, dados de povos indígenas, e esses dados vão ser representados, né, como objetos, enfim, né? Se é um áudio, eu tenho elementos de representação desse áudio, que é o que eu vou mostrar, mas mais do que isso, eu vou ter elementos da local context sobre proveniência, protocolo, acesso e tudo mais desses objetos. Então, aqui eu trouxe uma iniciativa da Library of Congress, né, que ela tem uma coleção de vozes ancestrais, então nós estamos falando de dados de comunidades indígenas, né? E aqui nós temos todo o protocolo, né, de acesso e uso, né, a esse conhecimento tradicional. E no seguinte, por exemplo, mostrando aqui a coleção, tá? Nós vamos ter toda a descrição desses áudios, né? E mais à frente a gente vai perceber que na representação nós vamos ter aqui os rótulos do TK, né? Qual foi a atribuição que foi dada, né, para ele. Então, aqui eu tenho como é que esse objeto foi trabalhado, ele pode ser disseminado, né, ele divulgado, e ele não pode ser usado para fins comerciais. Então, esses rótulos foram dados pela comunidade no qual esse áudio foi trabalhado. Então, o áudio é um dado de uma comunidade indígena e, além da representação que a gente faz no dia a dia desses objetos, a gente passa a ter, né, a participação efetiva da comunidade que produziu esse dado, como é que ela quer que a sociedade acesse seus dados, o que ela permite, o que ela não permite. Então, esse é o uso, né, das etiquetas local context para dados de povos indígenas. Então, aqui nós passamos a ter, tá? E aí, já trazendo mais, né, para a nossa área, a gente passa a ter as representações em vários formatos. Então, a gente tem um registro, por exemplo, usando Mark XML, né, o MODS, o Dublin Core. Então, essas representações que tradicionalmente
nós trabalhamos na área, elas passam a incorporar novos elementos de representação que estão ligados às etiquetas local context. Entrando na página, né, tem um link aí, vocês vão poder perceber essas representações que são feitas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós representamos os dados indígenas e nós damos voz à comunidade indígena para que digam como é que eles querem que esses dados sejam acessados, reutilizados, quem pode, quem não pode acessar, em que contexto pode acessar. Então, é uma participação da comunidade, né, na governança dos seus dados e daquilo que está sendo publicizado ou publicado para a sociedade em ambientes digitais. Poderíamos pensar isso em ambiente analógico? Também poderíamos pensar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá em museus, que a gente tem obras, né, da cultura indígena, essas obras poderiam ter esses rótulos, né? Olha, essa obra, esse conjunto de obras só pode ser visto por mulheres, só podem ser visto por homens, né? Essas obras só podem ser visualizadas, por exemplo, por determinadas comunidades indígenas, por clãs e tudo mais. Então, assim, podemos levar isso para o ambiente analógico, né? Muito mais na exposição dessas obras e o acesso a essas obras, e certamente levamos essas etiquetas para o mundo digital para dizer à sociedade e ao ambiente informacional digital quem pode ter acesso, quem pode fazer uso e de que forma tem acesso e faz o uso desses dados. Até agora eu falei de o objeto, né, de um áudio que está lá na Library of Congress, e como é que a representação dele traz, né, a comunidade indígena e dá essa governança desse dado para a comunidade indígena. E também nós podemos ter isso em páginas. Então, aqui tem uma comunidade indígena, né, e eles têm aqueles áudios que lá estão na Library of Congress, também estão na página dessa comunidade indígena. E aí eles levam também a mesma representação para suas páginas. Tá? E como é que isso é feito? A instituição, né, da instituição com modo geral, que quer trabalhar, fazer essa representação, né, de objetos, de dados, né, de povos indígenas, respeitando essas etiquetas que vão permitir a governança desses dados pela comunidade indígena, se associam ao Local Context. Então, aí tem uma associação. A partir daí, nós vamos ter o processo de como é que essas etiquetas vão aparecer. Então, por exemplo, eu posso ter uma comunidade, por exemplo, a comunidade indígena, tendo lá sua página, né? Eu posso ter uma instituição, por exemplo, uma universidade, uma academia, um museu, enfim, a Unesp, a Federal da Paraíba, enfim, a UFC do Ceará, que tem objetos, dados de povos indígenas, pode se associar, né? E um pesquisador também pode se associar a local context. Tá? A partir do momento que ou uma comunidade ou uma instituição se associa, ela delega, né? Ela informa ao sistema quem são os membros que vão poder trabalhar com esses objetos. Se eu sou um pesquisador que me associei, enfim, eu sou associado, eu sou um membro autorizado a trabalhar nesse contexto. E aí o que se tem é um projeto. Como vai ser esse projeto? Eu vou usar, por exemplo, as etiquetas local context dentro do repositório da minha universidade, né, em dados ou objetos, né, da comunidade indígena. Então, a partir daí se cria esse projeto, né? Se necessário, a gente pode fazer notificações, criar novas notificações, e aí, quando eu tenho, por exemplo, um dado que vai ser representado, ou um objeto que vai ser representado, e vai levar a etiqueta, né, as etiquetas local context, eu vou trabalhar com um sistema da instituição local context, eu vou ter uma API que vai puxar, né, esses dados
que foi que eu representei, mostrei na representação nas telas anteriores, e a partir daí isso é incorporado à representação do objeto. Então, se eu tenho um objeto indígena na minha universidade, eu tenho a representação dele no meu repositório. Se eu faço parte da Local Context, eu tenho que ver quem é o membro, né, daquela comunidade que produziu esse objeto, então a comunidade indígena, que vai validar, que vai dizer quais são as regras para esse objeto. A partir daí, tá, esse objeto ele é acessado por quem vai trabalhar nessa representação, essa governança do dado indígena, e ele, então, determina as etiquetas, e a partir daí, via API, a gente recebe toda a representação no formato, por exemplo, MAC-XML, Dublin Core. De um modo geral, os repositórios usam Dublin Core. Então, essas representações vêm do Dublin Core para serem incorporadas às representações que estão no repositório, né, que eu estou trabalhando. Então, é assim que funciona, tá? Então, a gente tem o ambiente, né? Seja ele pessoal, institucional, enfim, de determinadas comunidades indígenas. Esse ambiente vai conter dados ou objetos a serem representados, e a representação final desse objeto vai ser dado pela comunidade indígena, que vai dizer como é que esse objeto vai aparecer no ambiente, quem tem acesso, quem pode usar, quem não pode usar, e quais são os protocolos que vão ser trabalhados. Então, é dessa forma que funcionam as etiquetas do Local Context. Tá? Finalizando, tá? O que eu quero trazer para vocês, que há uma necessidade, vou até dizer, emergencial, de termos práticas e ferramentas, né, adequadas para a representação do patrimônio cultural indígenas em ambientes informacionais digitais. No Brasil, nós não conhecemos nenhuma iniciativa, né, nenhuma instituição que usa, por exemplo, Local Context na representação, na preservação de objetos, né, do patrimônio cultural de povos indígenas. Tá? E o que nós temos que ter ter, né, e fazer um tratamento ético, técnico e legal nos processos de coleta, representação, armazenamento, disponibilização, disseminação, acesso, uso e reuso de dados e objetos de povos indígenas, respeitando aí a declaração, né, dos direitos dos povos indígenas, utilizando as etiquetas, que é o que a gente tem, né, do Local Context, para que a comunidade indígena possa se manifestar em cima de seus dados, né, trazendo os elementos, os princípios, quer como elementos éticos, né, nessa coleta, nesse tratamento, em todo esse processo, respeitando, né, a comunidade indígena, trazendo benefício coletivo para a comunidade indígena, né, trazendo os princípios FAIR para que esses objetos possam ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por máquinas. Tá? E aí a gente deixa, né, no nosso grupo de pesquisa, um trabalho que está publicado, mas que a gente tem usado bastante, né, usando já uma linguagem mais, digamos, social, né, um hashtag Seja Justo e Cuidadoso. O que é o hashtag Seja Justo e Cuidadoso com dados indígenas? Seja BeFair, né, e Care. Então, é usar princípios FAIR e é usar princípios Care. E nessa representação, trazer, né, a comunidade indígena para fazer essa governança dos seus próprios dados. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.